Salve, salve galera! Mais um vídeo para o nosso canal. Esse vídeo especial para a turminha do sexto período do curso de Direito da Unifev, finalzinho de conexão e continência. Aqui a gente está falando, pessoal, da separação do processo, ok? Separação dos processos em hipótese de conexão e continência. Por que eu estou frisando tanto essa palavra separação? Porque embora a regra seja de que, havendo conexão e continência, todos os processos conexos ou continentes sejam julgados pelo mesmo órgão jurisdicional, eu tenho algumas exceções, algumas circunstâncias que, em casos que, mesmo ocorrendo conexão ou continência, não vai ter a união desses processos. Aí eu vou encontrar tudo isso no artigo 79 do Código de Processo Penal. Vamos pegar, analisar de forma isolada. Por exemplo, concurso entre jurisdição comum e militar. Separa. Com uma ressalva que deve ser feita, que é o caso do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, tá? Que quando um militar comete crime doloso contra a vida de um civil, ele responde perante o tribunal do júri e não perante a justiça militar, competência constitucional. Aí, eu tenho também o concurso entre crime e infração de competência do juizado da infância e juventude. Então, se eu tenho um crime, o maior e o menor cometeram um crime juntos, por exemplo, tráfico de drogas, tá? O maior vai responder na vara criminal comum e o menor na vara da infância e juventude. Óbvio. Insanidade mental de um dos corréus. Artigo 152 do Código de Processo Penal. Se um dos corréus foi declarado insano, quer dizer, ele não tem total discernimento dos seus atos, tá? Esse processo vai ficar suspenso nos termos do artigo 152 do Código de Processo Penal. Tá ok? E eu tenho que frisar. A insanidade mental do réu deve ser posterior ao fato criminoso. Então, esse processo fica suspenso, desmembra, e o outro corréu que está respondendo o processo vai ter o seu processo tramitado normalmente, tranquilamente. Eu tenho também a possibilidade de formação de conselho de sentença no tribunal do júri, que apesar do parágrafo 2º do artigo 79, que menciona o 461, com as alterações da Lei 11.689 de lá de 2008, eu tenho que entender que o artigo 469, parágrafo 1º, ele traz também a impossibilidade de, no caso de eu ter recusa legalmente permitida pelos advogados dos acusados por réus, e nessa recusa foi impossível formar o conselho de sentença com 7 jurados que forem respectivamente aceitos e permitidos para ambos os réus, eu vou ter que ter o desmembramento do processo para que não ocorra uma nulidade ou até um prejuízo para o réu. Eu tenho também a separação facultativa quando os fatos criminosos tenham sido praticados em circunstâncias de tempo e lugares diferentes. Aí o juiz fala assim, nossa, se eu reunir esses processos vai ser prejudicial para o andamento do processo. Eu vou retardar o andamento do processo. Eu não vou dar celeridade para o processo. Então lá no artigo 80 do Código de Processo Penal, eu vou verificar que é importante saber que nessas hipóteses a separação dos processos é discricionária do magistrado. E o juiz pode ou não, a seu critério, decidir. Quer dizer, fica conforme o entendimento dele. Aí eu coloquei no material de vocês também um slidezinho que fala para vocês tomarem muito cuidado, ter atenção, que é numa outra hipótese de separação dos processos. No entendimento jurisprudencial, por exemplo, nos casos de crimes dolosos contra a vida praticado em concurso de pessoas, quando um dos acusados possui foro por prerrogativa de função fixado na Constituição Federal. Ao invés de todos os acusados serem julgados perante o tribunal, em razão dessa prerrogativa de foro de um dos comparsas, eu vou ter a separação dos processos, de forma que o detentor da prerrogativa de foro será julgado perante o tribunal respectivo e os demais pelo tribunal do júri. Por exemplo, José e Walter são contratados por Ricardo Albuquerque, eu coloquei no material, tá? Que é deputado federal. Nossa, tomara que não tenha nenhum Ricardo Albuquerque deputado federal. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Se tiver, me desculpe. Exemplo hipotético, científico. Para matarem Lúcio, desafeto de Ricardo. José e Walter executaram o crime. No caso em tela, Ricardo de Albuquerque possui foro privilegiado. Lembra, ele é deputado federal. Como ele é deputado federal, a Constituição prevê que vai lá no Supremo para julgar ele. Mas os demais não possuem. No caso, Ricardo será julgado pelo Supremo e os demais pelo Tribunal do Júri. Agora, por que nesse caso não há atração por continência? Não há, porque as regras de continência são infraconstitucionais. E tanto a competência do júri
quanto à competência por prerrogativa de função estão previstas na Constituição Federal. Assim, normas infraconstitucionais não podem sobrepor as normas constitucionais fácil, tá? Eu tenho também que observar, gente, o artigo 81, que trata da hipótese de perpetuação da competência. Por exemplo, o artigo 81 diz, em resumo, o seguinte, que se um juiz recebe 2 processos reunidos por conexão ou continência, e no processo sua competência originária, quer dizer, não aquele que lhe foi remetido em razão da conexão ou continência, ele profere sentença absolvendo ou desclassificando o fato por outro crime, que não seja da sua competência, mesmo assim ele continua competente para julgar o processo que ele recebeu por conexão. Óbvio, né? Fica uma coisa fácil, óbvia de trabalhar. Já o parágrafo 2º, por sua vez, estabelece uma exceção a essa regra. Se houver reunião de processo para julgamento do tribunal do júri, se houver desclassificação, absolvição sumária ou impronúncia, deve o juiz remeter o processo conexo ao juiz competente. Por exemplo, homicídio e porte de arma, por exemplo. Aí vai para o juiz competente. Já o artigo 82, para finalizar, para fechar inclusive o vídeo, né, 6 minutos aí, estabelece que no caso de haver conexão ou continência, mas serem sido instaurados processos em juízos diversos, o juiz cuja competência é prevalente poderá avocar, quer dizer, trazer para si o julgamento dos demais processos a qualquer tempo, salvo se já tiver uma sentença definitiva naqueles outros. Se já tiverem transitado em julgado, né, nesse caso, a sentença definitiva aí já não dá mais. Se já tiver ocorrido o trânsito em julgado, os processos serão reunidos posteriormente só para executar a pena, mas não para julgar. E é isso, pessoal. É isso que eu queria deixar para vocês. Um beijo no coração, juízo, cuidem da saúde. Nós nos vemos lá no Teams. Todo mundo lá, hein, pessoal? Beijo no coração. Até mais.